estado que esteja utilizando também. Mas ele foi implementado para a gestão do Senai Santa Catarina. Pode ser que outros estados venham utilizar, até porque existe um programa, inclusive, do SESI, está se implementando o MEG em todos os departamentos regionais do SESI. Quem está implementando isso é o Senai Santa Catarina, com seus consultores. Provavelmente, algum deles, de repente, vai utilizar também para a gestão. Isso é provável, mas hoje eu não sei te dizer exatamente se já tem algum utilizando ou não. Inclusive, uma das preocupações esse sistema ele não vai direto para o Departamento Nacional. Se eu não me engano, existe uma ideia, inclusive, de abrir, porque todos os departamentos regionais precisam mandar seus indicadores para o Departamento Nacional. Inclusive, vários indicadores nossos, eles são os indicadores corporativos do Departamento Nacional que precisamos encaminhar mensalmente. E qual o índice de satisfação que a Petrobras teve de retorno depois dessa implantação dessa auditoria de comportamental? Como eu coloquei, a gente não tem um indicador específico para a auditoria comportamental. Os indicadores que nós temos são os principais desvios, onde eles aconteceram mais, né? Agora, a mudança na cultura, né, dentro da companhia, né, junto com as demais ferramentas, mas essa principalmente por quê? Qual foi o impacto dela no nosso dia a dia? Era a presença da liderança, o nosso corpo gerencial, os nossos supervisores, né, interagindo mais proximamente da força de trabalho e levando para eles qual era a importância dessa virada, né, nas questões de segurança, meio ambiente e saúde, para mostrar para eles que a segurança, meio ambiente e saúde, para nós era um valor e não uma prioridade, né? Então, o principal mesmo foi essa obtenção dessa necessidade, fruto, como eu coloquei, lá dos anos de 2001, né? E foi basicamente a nossa percepção na questão da cultura. Quem estava na empresa naquela época e está na empresa hoje, verifica que a mudança foi muito grande. Tá? Mas nós não temos assim, um índice específico que meça, vou dizer assim, especificamente a questão da auditoria comportamental, o que ela sozinha contribuiu para o processo. Mas realmente o ganho foi bastante significativo, tanto que ela continua em prática até hoje. Nós hoje estamos em discussão, né, no nosso SMS corporativo, que cuida de toda a companhia e das subsidiárias, até para a gente ter um incremento da ferramenta, porque também ela já está com, né, aí já caminhando para quase 10 anos de implementação, então a gente precisa dar uma revigorada, precisa dar uma repaginada para a gente obter melhores resultados, porque a gente chegou agora numa zona de acomodação, percebe que alguns desvios nós não estamos conseguindo avançar mais e a gente precisa ter essa melhoria. O colega da Embrapa, você, quando fez sua exposição, você falou que, por exemplo, o Comitê de Ética é o comitê da Embrapa como um todo, a missão é da Embrapa. Como é essa relação sede, agronegócios, e qual é a liberdade que vocês têm de definição na governança de coisas específicas da unidade de agronegócio? Pode voltar para a apresentação? Voltar para a apresentação, fica mais fácil explicar. Bom, o senhor falou da missão. A missão, cada unidade tem o seu, e ele é uma peça que compõe a missão da Embrapa como um todo. Então, há centros temáticos, centros de serviços, centros regionais, cada um atendendo a uma demanda ou regional, como uma Embrapa Amapá, ou de um tema amplo. E no caso da agroenergia, a missão dela é contemplar todos os aspectos da produção de biocombustíveis, de agroenergia, de fontes naturais. Quanto ao comitê de ética, ele tem um comitê central na Embrapa Sede, e as unidades têm os seus comitês internos e participam do comitê da sede. Há pessoas nomeadas em cada uma para fazer essa interação, essa implantação e acompanhamento. Espero que tenha respondido. Meu nome é Carlos Bueno, sou lá do INPA de Manaus, com o Adriano, né, da Petrobras.
se esse processo, né, essa auditoria, ela funciona só no Rio de Janeiro ou para todo o sistema Petrobras? Todo o sistema Petrobras. Porque é o seguinte, há uma grande preocupação, evidentemente, são com os trabalhadores, servidores, até de empresas vinculadas à Petrobras, tanto no mar como na selva, né, a busca de petróleo. Então, por exemplo, lá em Coari, Manaus, tem um grande problema sério, que é malária, são as doenças típicas de quem entra na floresta, né? E assim como, então, e um dos modelos, na verdade, de desenvolvimento de atividades com muito menos malária, exatamente a Petrobras, que tem utilizado instrumentos que a pesquisa tem mostrado de comportamentos, como você pega, como não pega, tudo mais. Então, eu queria saber se também há alguma sugestão, evidentemente, ou análise, né, dos tipos de problemas, por causa, inclusive, de comportamento que tem ocorrido na região, né? Se há também essa preocupação. Olha, eu não sei lhe responder especificamente lá de Coari, Manaus, né? Porque eu sou do centro de pesquisas, então eu não tenho, assim, um contato tão grande lá. Eu tive a oportunidade, foi até na semana passada, né, de assistir a um vídeo nosso, né, na Petrobras, da Universidade de Petrobras, exatamente a respeito, né, lá de Urucu, e até um pouco também dessa questão lá desse gasoduto, né, da implementação desse gasoduto. E nesse vídeo, onde foram entrevistados, né, os profissionais que atuaram lá no início, né, e a gente percebe uma mudança muito significativa, exatamente, não só no comportamento dos profissionais, mas na questão da orientação que a empresa presta, né, de como evitar, né, determinadas situações, e foram colocados lá vários casos de situações que na época eram corriqueiras e que hoje nem são inimagináveis, né? Como, por exemplo, tinham colegas lá que desciam lá de helicóptero, os helicópteros pousavam, as pessoas desciam, mas só que o helicóptero não podia ficar pousado ali muito tempo por causa do terreno, e daqui a pouco chegava, tem que ir embora. Todo mundo saía correndo, cada um pegava um e o helicóptero decolava, cada um chegava e subia da forma que podia. Quer dizer, na época eram os desbravadores daquele local, né, para poder levar o desenvolvimento para aquele local. Hoje, isso jamais. A questão logística ela é muito mais pensada exatamente nessas questões de segurança, meio ambiente e saúde. Não sei se mais ou menos, mas desculpa, eu não tenho informações exatamente específicas lá do Coari, Manaus. Agradecemos, senhor Sérgio, senhor Adriano e senhora Aura, pelas respostas das perguntas. Um aviso, para quem quiser cadastrar a internet sem fio, o pessoal da internet está cadastrando no saguão do auditório. Senhoras e senhores, faremos um intervalo de 20 minutos para o coffee break no saguão do auditório. Retomaremos o seminário logo em seguida. Obrigada. O quarto painel, com a apresentação da instituição ganhadora do GES Pública Faixa Ouro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial em Metro. Palestrante, Dr. João da Jornada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora Isa Cef pelo gentil convite de proferir essa palestra. É uma grande satisfação de estar aqui discutindo um assunto que para nós é muito importante, de gestão, com vocês todos. E eu gostaria também de parabenizar a BIPT, na pessoa da sua presidente, pela iniciativa de promover esse evento da maior relevância. A questão de gestão, para nós, é uma questão fundamental hoje em dia no Brasil. Não só a questão de fazer mais com menos, mas fazer realmente aquilo que a gente precisa fazer, né? Usar a energia, usar os recursos que são escassos, principalmente num país como o nosso, naquilo que realmente vai dar o melhor resultado. E aí nós temos uma série importantes de ferramentas, né, de gestão testadas e desenvolvidas. Agora, quando a gente fala em institutos de pesquisa, principalmente institutos de governo, a coisa fica interessante do nosso ponto de vista, do próprio ponto de vista do instituto de pesquisa, né? Porque as ferramentas de gestão, filosofia de gestão, etc., foram desenvolvidas principalmente por empresas, né? E aí o contexto é diferente de uma instituição de governo, de uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, e foram desenvolvidas no contexto também, principalmente dos países desenvolvidos, né? De modo que, quando a gente fala em gestão em instituições de pesquisa e desenvolvimento, e mais a mais em instituições de governo, a coisa fica realmente interessante sob a ótica de pesquisa, de desenvolvimento, de gerar conhecimento, de gerar padrões,
digamos, práticas, etc., novas, né, inovadoras. Então, a nossa experiência nessa área de gestão é de que tem, sim, muito assunto para pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, usar a nossa postura de desenvolver, de criar conhecimento, de testar ideias, de testar práticas, né? Tem muito por fazer nessa área também, tá certo? Quer dizer, é uma ferramenta para que a gente consiga trabalhar melhor, mas também é um campo, né, de pesquisa, de desenvolvimento em que todos podemos atuar, né? Então, sobre essa ótica, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa experiência de gestão no Inmetro. Tá? Eu preparei alguns slides aqui, aliás, talvez muitos slides, eu vou apresentar alguns meio rápido, tá? Mas a ideia é de colocá-los aqui como acervo. Se houver alguma pergunta, eu já tenho eles numa determinada sequência, tá certo? Bom, então, deixa eu ver se eu estou acertando aqui o nosso... agora acertei. Eu gostaria de colocar para vocês, basicamente, 4 aspectos aqui. Primeiro, apresentar rapidamente o Inmetro e o seu posicionamento estratégico. Aliás, posicionamento esse que foi modificado há algum tempo atrás, a coisa de 7, 8 anos atrás, com a ajuda, justamente, de instrumentos modernos de gestão. Nós nos reposicionamos estrategicamente. Depois, eu gostaria de comentar da nossa experiência sobre a importância de ferramentas de gestão, nossa vivência como um instituto de pesquisa e desenvolvimento também. E depois também a nossa visão com relação aos principais elementos do sistema de gestão, do nosso sistema de gestão, alguns resultados e o que a gente está pensando para o futuro com relação à gestão. Certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é esse posicionamento estratégico do Inmetro. O Inmetro é uma instituição que tem uma ampla gama de atividades, tá certo? Mas ela foi criada no bojo de uma série de ações do governo na época do chamado Brasil Grande, onde o Brasil estava se desenvolvendo rapidamente, crescia 11% ao ano, etc. De certa maneira, a gente está revivendo um pouco aquele ânimo, né? Hoje o Brasil está crescendo, não nessa taxa, mas está tendo um crescimento bastante sustentável, robusto, né? Aliás, uma coisa muito importante é de que o Brasil, nessa